Olá, mais uma vez iremos fazer aplicações à química dos assuntos que estudamos, tá? Dessa vez a gente vai fazer aplicações da parte de sequências e séries, né? Na verdade não é muito aplicações, né? É mais na ideia daquele objetivo que a gente tinha proposto anteriormente, né? Que é você reinterpretar, rediscutir ou ver de um modo diferente algum fenômeno, só que de um ponto de vista mais maduro na parte matemática, já que a gente estudou alguns assuntos. Tá? Então a ideia é, onde tiver a matemática, a gente poder interpretar de um ponto de vista com mais conhecimento, usando os conhecimentos que adquirimos ao longo da disciplina. Tá? O tópico que eu escolhi foi esse daqui, lei de Dulong e Petit. Antes de iniciar a parte mais técnica propriamente dito, gostaria só de relembrar que essa não é a minha zona de conforto, tá? Então, se vocês perceberem algum erro, alguma imprecisão no que eu vou falar, sintam à vontade para avisar, tá? Sou da área de matemática, isso aqui não está dentro da minha zona de conforto. Mas enfim, a lei de Dulong-Petit ela foi uma lei descoberta experimentalmente por dois franceses, né, o Dulong e o Petit, que nomeiam a lei, isso em 1820, né, 1819 na verdade, como está aqui. Aqui eu peguei da fonte do Wikipédia em português. E pelo que consta, né, pelo que eu pude descobrir, essa lei ela foi descoberta experimentalmente, mas não havia uma dedução teórica, uma teoria que explicasse por que acontecia o fenômeno que ela explica, né? E aí demorou muito tempo, né? Só depois ali do início do século XX, com as teorias de mecânica quântica, né? Especialmente a hipótese de Planck e as teorias de Einstein, foi que teve uma maneira teórica satisfatória de explicar essa lei, e é o que a gente vai abordar aqui ao longo dessa aula, tá? Então, aqui está o enunciado da lei, tá? Cortou um pouco aqui a visualização do texto, eu vou ler. O enunciado, publicado originalmente aqui está o nome da revista, provavelmente em francês, volume 10, página tanto, estipula que, né, para os sólidos, o produto do calor específico a volume constante pela massa atômica ou massa molecular é constante, tá? Então, o produto do calor específico pela massa, isso é o que a gente chama de capacidade térmica, né? Ou capacidade calorífica, como está aí, né? Lembre que a gente tem esse relacionamento, né, lá das aulas básicas de calorimetria, termodinâmica, né, a gente aprende que a capacidade térmica, né, a capacidade calorífica, ela é a energia que você gasta, né, para elevar a temperatura. Ela é medida desse modo, tá? Enquanto que o calor específico, que a gente pode colocar um Czinho pequeno, ele vai ser essa capacidade térmica, nessa quantidade de calor absorvido, dividido pela quantidade de massa. Obviamente, mais massa vai levar mais energia para aquecer, né, para mudar a temperatura, tá? E aí a gente tem essa relação entre o calor específico e a capacidade térmica. Mas se a gente pegar essa massa como sendo 1, então as duas coisas são iguais, né? Pegar essa massa como sendo 1, na prática você escolher uma unidade de medida para massa, e aí se você escolhe a unidade de medida como sendo a massa que você vai usar, então falar em calor específico, falar em capacidade térmica ou capacidade calorífica é a mesma coisa, né?
Então, a lei diz isso, né? A lei pode ser entendida como limite. Se você fixa o volume, se vê de volume constante, quando você faz a temperatura aumentar muito, então a capacidade calorífica ela vai se aproximar dessa medida aqui, que é 3 vezes o R. O R é bem conhecido, né? A constante lá dos gases ideais. É aquele mesmo R da equação PV igual a nRT. Tá? Aí, onde o CV é a capacidade calorífica molar, então veja que ele está tomando como unidade de medida um mol, tá? E aí, como eu disse, aí nesse caso você pode pensar em calor específico ou capacidade calorífica, né? E aí, aqui ele diz a lei em palavras mais menos técnicas, né? Ou seja, quando se aquece um sólido a elevadas temperaturas, ele passa a ter no limite um calor específico de 3R, tá? Isto é, a elevadas temperaturas os sólidos tendem a se comportar de mesma forma fisicamente, né? Então é um fato aí super impressionante, né? Quer dizer, se você pegar um mol de um sólido, ele vai ter uma capacidade térmica, uma capacidade calorífica igual a 3R, independente do sólido que seja, né? Pode ser um sólidos que sejam quimicamente diferentes, bastante diferentes, né? Ligações químicas diferentes, mas eles vão ter um comportamento semelhante só por ser sólido, né? É claro que existem exceções à regra, né? Você pode pesquisar mais profundamente sobre essa lei, mas isso é um fato experimental muito surpreendente, né? Todos os, digamos assim, grosso modo, todos os sólidos, eles, como é que se diz, consomem a mesma quantidade de calor, né, por massa molar para se aquecer, né, que é o 3R, tá? E aí a gente vai tentar deduzir essa lei aqui a partir de alguns fatos, tá? Na verdade, eu vou usar essa fonte aqui, tá? Então vamos deduzir essa lei seguindo a seção 3.5 desse livro aqui, é o livro do Mahan, Química, um curso universitário. Ela é da editora Edgar Blucher e eu estou usando aqui a segunda edição para isso aqui. Eu esqueci aqui de colocar o ano, eu não tenho o ano aqui, mas aí depois vocês podem pesquisar. Bom, essa é a referência, mas você pode ver outras deduções também em outros lugares, em outras referências, tá? Eu vou seguir esse livro aqui, que eu achei interessante do modo como ele faz, tá? Então, como preliminares, né, a capacidade térmica, a capacidade calorífica, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, na verdade, folheando aqui, ele fala em calor específico, né? Como eu disse, tem aquela relação, né? Se você pensa que a massa é 1, né? Que a gente está pensando em 1 mol na massa molar, então falar em calor específico ou falar em capacidade térmica vai dar na mesma, tá? Eu vou falar... deixa eu voltar aqui, deixa eu ver como é que... Capacidade calorífica. Vou falar capacidade calorífica, tá? Então vou adotar essa linguagem, já que é a linguagem que está aqui no texto que eu peguei. Então, a capacidade calorífica ela vai ser a energia, né? O quanto de energia você consome para aumentar a temperatura, né? Se você fornecer energia, a energia térmica, né? Aí ela vai aumentar a temperatura
E aí essa razão aí você chama de capacidade calorífica, tá? Então essa é a equação inicial para a gente. A gente quer mostrar que essa capacidade calorífica, e esse Vzinho que é o volume fixo, a gente quer mostrar que isso daí vai se aproximar do 3R, tá? E aí tem algumas coisas que a gente tem que pensar. A capacidade, a energia, você pode pensar com um múltiplo. Na verdade, deixa eu escrever aqui. A gente pode definir uma energia média, que é esse epsilon barra, como a energia total dividido pelo número de partículas da substância, tá? Número de moléculas. E aí, de modo semelhante, a gente pode pensar numa variação de energia média como a variação da energia dividido pelo número de moléculas, tá? Então esse N aqui vai ser sempre o número de partículas, o número de moléculas aqui, tá? E aí, nesse caso, o epsilon barra, ele é a energia média. O delta indica a variação, né? Então isso aqui vai ser a variação da energia média, a variação média de energia. Tá? E o E vai ser a energia. O delta E, a variação da energia. Tá? Então essas são as entidades que aparecem aqui. Então, na verdade, essa fórmula aqui ela é a fórmula de definição da variação de energia média, né? A variação de energia média, se a gente olha aqui por essa fórmula, é a variação de energia pelo número de partículas, né? Grosseiramente seria o quanto cada partícula tem de energia, né? É claro que nem todas as partículas têm a mesma energia, né? Então por isso a gente toma a média. Pronto. Então a gente tem essa grandeza aí. Tá? E aqui a gente vai entrar na parte dos pressupostos que vão nos ajudar a deduzir a lei que a gente quer, né? Na verdade, o que a gente quer é relacionar a energia com a variação da temperatura que ela causa. Então, se a gente conseguir escrever essa energia em função da temperatura, a gente pode conseguir uma simplificação para essa forma, né? Essa energia aqui é a energia de vibração das moléculas, né? A gente sabe que... Deixa eu... Peraí. Queria fazer isso. Queria minimizar. Quero adicionar uma página. Pronto. A gente sabe, né, da teoria básica aí, que os sólidos eles estão vibrando, né? Quer dizer, qualquer molécula ela está sempre vibrando. E aí a gente pode, pensar lá no R3, né, o assunto inicial que a gente pegou. E aí ela vibra nas 3 dimensões, né? E aí a gente pode pensar isso aqui como vibrando, tá? E vibrando nas 3 dimensões. Essa energia de vibração é que vai nos dar a chave para descobrir aquela lei, tá? Então, a gente vai ter um pressuposto, vai ser essa proposição aqui, né? Isso aqui é uma citação do próprio livro, tá? Então, diz assim: de acordo com a proposição de Planck, né? Aí você pode pesquisar, né? Mas isso é um fato bastante conhecido, né? Planck
propôs que a energia, ao invés de ela ser contínua, ela é quantizada, né? Ou seja, ela só existe em pacotes discretos, tá? E aí o que vai ser assumido é isso aqui, né? De acordo com a proposição de Planck da energia quantizada, um átomo que oscila numa direção podia ter somente uma das energias dadas. Então aqui é a energia relacionada a um N. Esse N é um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4. Na verdade é um número inteiro positivo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. E aí a energia vai ser sempre o múltiplo de um valor fundamental, né? Aí aqui o H você tem uma constante, que é chamada constante de Planck, por conta da proposição dele. E esse Vzinho aqui é a frequência de vibração, né? O quanto a vibração se repete por uma determinada unidade de tempo, tá? E aí a energia vai ser sempre um múltiplo desse HV, tá? E esse múltiplo, esse N, né? Quando eu falo múltiplo, estou falando do N, vai ter que ser inteiro. Então a energia só vai existir em pacotes de HV, né? HV é o, digamos assim, a energia básica. E aí você vai ter pacotes desse tamanho, tá? Então essa é a energia quantizada. Então esse é um dos pressupostos, tá? O outro pressuposto, né, é que a quantidade, as partículas, elas se distribuem de acordo com várias energias, né? Mas aí tem uma lei fundamental assim para você prever quantas partículas estão com determinada energia, né? Então você olha ali para uma determinada amostra e você consegue prever em cada nível de energia quantas partículas elas vão estar naquele nível de energia, né? Isso daí é conhecido como a lei da distribuição de Boltzmann, né? E aí ela matematicamente ela estabelece isso, né? Que o número de átomos, né, ou partículas, moléculas, né, com energia εn, ele está relacionado com o número n0, que é dado pela energia E0 por essa expressão aqui, tá? Tem uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui, né? Se vocês conhecem essa hipótese de Planck, né, essa proposição de Planck, na verdade vocês sabem que vai aparecer mais um meio aqui, né? Porque na verdade você vai ter N mais um meio, então você tem semi-inteiros aqui que vão dar esses níveis de energia, tá? Mas se você coloca mais um meio aqui, não vai mudar as contas do modo que a gente vai fazer. Então a gente pode usar essa versão equivocada da hipótese de Planck, que vai chegar no mesmo resultado, tá? Se você acrescentasse n mais um meio, né, o correto aqui seria assim, tá? Deixa eu voltar aqui, seria assim, n mais um meio vezes o h vezes o v, ok? Só que esse um meio aqui eu estou dizendo que não vai fazer diferença, tá? É um comentário do próprio livro, inclusive, tá? Mas a hipótese de Planck, a rigor, a forma correta dela seria assim, ok? Tá. Então, voltando lá para o que eu estava, né? Então, a forma que os átomos eles vão se distribuir de acordo com os níveis de energia são dados por essa fórmula aqui, tá? Nn é o número de átomos com energia En, tá? E a energia En ela é dada por NHV, tá? E aí você tem aqui digamos, N0 é como se fosse energia fundamental, vou chamar assim, não sei nem se essa expressão existe, mas os demais níveis, eles vão, lembre, né, aqui é exponencial, quando você tem esse menos, né, se você viu lá a parte de radioatividade, você vai lembrar um pouco, né, isso daqui é um decaimento exponencial, ou seja, a função exponencial é uma função que
ela diminui muito rapidamente, né? Lembra o gráfico da exponencial? Algo assim, né? E aí você está decaindo, né? Então, se você olha para cada nível de energia, existem cada vez menos partículas nos níveis que estão mais avançados, né? Nos níveis maiores, tá? Então é isso que diz essa lei da distribuição de Boltzmann, tá? E aí ainda diz a fórmula. Então o número de átomos que está com energia N é esse número aqui, tá? É dado por essa expressão, tá? É claro que, assim, você pode fazer questionamentos, né? Porque você fala em número de átomos, teria que ser inteiro. Só que isso aqui, exponencial, nem sempre é inteiro. Mas você toma aí as devidas aproximações. E lembrando que o número de átomos, a priori, você quer que seja muito grande. Então essas coisas meio que vão fazer sentido, tá? Nessa expressão aparece duas constantes que, na verdade, aparece uma constante que não tinha aparecido antes, que é o casinho. Esse casinho aqui é a constante de Boltzmann. Como é que se escreve Boltzmann? Deixa eu colar aqui, porque eu não... Boltzmann. E essa constante, ela é, por definição, esse símbolo aqui que eu estou escrevendo é por definição, né? Ela é, por definição, a constante R dividida pelo número de partículas, né? Aqui está falando em átomos, então eu vou falar em átomos, tá? Então a constante R dividida pelo número de átomos, tá? De sorte que N vezes K vai dar o R. O R é a constante lá dos gases perfeitos, tá? Essa constante de Boltzmann, ela é definida assim, ok? Essa constantezinha que aparece aqui no expoente, tá? Então a gente tem o EN, que dá o nível de energia, na verdade é epsilon, εn dá o nível de energia, K a constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta, tá? Então são esses ingredientes aí, tá? Aqui é a definição da constante de Boltzmann, né? E são esses ingredientes aí que vão nos levar à dedução da lei de Petit-Dulong, né? Então vamos só relembrar aqui para não ficar voltando. A gente vai pensar em tentar escrever essa energia aqui como uma função da temperatura. A gente vai fazer isso através da energia média, tá? E aí, para isso a gente vai usar essa ideia aqui, que a energia num determinado nível é dada por essa fórmula, enquanto que o número de partículas naquele nível é dado por essa fórmula, tá? Então vamos usar esses ingredientes aí e fazer os cálculos, tá? Deixa eu aumentar aqui. Tá. Começar aqui. Então, o que a gente precisa fazer inicialmente é calcular a energia média, tá? Energia média. A energia média, ela vai ser a energia, né? A energia média vai ser esse epsilon aqui, ela vai ser a energia total dividida pelo número de partículas, tá? Aí, claro, tem algumas coisas fundamentais, né? Primeiro, a gente pode pensar, eu vou usar essa notação aqui, é barra, né? A gente pode pensar quantas partículas tem, não, o número de partículas. Você pode somar o número de partículas em cada nível, né? Lembra, deixa eu voltar lá NN é o número de partículas que estão com a energia N, é N, né?
E aí, como você vai ter infinitos níveis de energia... Peraí, desculpa, sair aqui da... Aqui. Então, o N, ele vai ser o número de partículas total, ele vai ser o número de partículas em cada nível, né? E aí a gente poderia pensar que você tem partículas no nível 0, partículas no nível 1, partículas no nível 2, nível 3, infinitamente, tá? Só que a gente tem uma expressão para esse número de partículas em cada nível, né? Que é, deixa eu... Aqui, NN é o N0, vê onde o Nzinho entra aqui, ó. Talvez seja mais interessante escrever isso aqui lá. Aí deixa eu organizar aqui para copiar. Só um instante. Ok. Então a gente tem a formulazinha que é o seguinte: o NN ele é o N0 vezes a exponencial de menos εn sobre k vezes t. Tá? Então isso aqui vai ficar assim: o número de partículas, que é a soma das partículas que estão em cada nível, né? Você olha para o número de partículas em cada nível e soma todas, você vai obter o total, né? Partículas não, na verdade eu deveria estar falando átomos, mas enfim. Então a gente tem o N0 mais esse N1, tá? Esse 1zinho aqui, ele vai entrar aqui, o E1, né? Então vai ficar N0 epsilon menos E1 sobre KT mais N2, o N2, esse 2zinho, ele está interferindo aqui, tá? Percebe? Então N0 é a menos epsilon 2 K vezes T, mais, e assim vai, N0 é a menos epsilon 3 KT, T maiúsculo aqui, que é de temperatura absoluta. Isso infinitamente, então aqui é uma soma infinita, tá? Ou seja, é uma série, né? Então a gente pode pegar esse N0, colocar em evidência, e aí ele fica multiplicando 1 mais epsilon elevado a menos E elevado a menos epsilon 1 sobre K vezes T, mais, veja que eu estou colocando o N0 em evidência, então ele vai sair de todos os termos, né? Aí esse daqui vai ser E elevado a menos epsilon 2 K vezes T, mais E elevado a menos epsilon 3 K vezes T, e assim vai, ok? Mas lembre também que o epsilon n, a outra fórmula que a gente tinha lá, era que o epsilon n ele é n vezes h vezes v, né? E aí se a gente substituir aqui nessas expressões, a gente vai ter assim, tá? Então mais aqui, então aí eu vou ter o N0, que eu já tinha 1 mais epsilon elevado. Então, quando for epsilon 1, que está aqui, eu vou trocar aqui por 1. Então, vai ficar menos HV sobre KT. Mais epsilon. Quando for 2, eu vou trocar aqui por 2. Então, vai ser menos 2HV sobre KT. Né? Então percebe o padrão, menos 3HV sobre KT, e assim vai, né? O próximo seria menos 4HV sobre KT, tá? E assim vai. Só que aí eu posso perceber o seguinte, olha, se eu chamar, vamos pensar aqui,
ponha x como sendo o e elevado a menos hv sobre kt. Tá? Aí eu tenho uma observação que vai ser legal pra gente, tá? Que o x é menor que 1, tá? Porque isso aqui é positivo, tá? Então quando eu boto menos vai dar negativo, né? De fato, lembra o gráfico da exponencial. Exponencial negativa ele é assim, né? E ele toca aqui quando vou botar assim, exponencial de t, tá? Quando t aqui for zero, a exponencial passa aqui no 1, tá? E aí depois ela é menor que 1, tá? Eu estou fazendo aqui x em função de t, tá? Essa função aqui, x de t igual a elevado a t, tá? Então, expoente negativo perdão, eu compliquei tudo aqui, né? Deixa eu voltar aqui aqui é só notar que o expoente eu falei mais complicado do que voltando, né? O gráfico da exponencial é assim, tá? E aí se você olha para a parte negativa, aí a exponencial dá menor que 1, né? E na parte positiva ela dá maior que 1, e a exponencial de 0 é 1, tá? Elevado a 0 é 1, que é esse ponto aqui. Na parte negativa ela é menor que 1, tá? Tá, então você tem essa condição aqui, e aí se você reescreve ali o número de átomos, a gente teria assim N0, que multiplica 1 mais x, tá? Isso aqui é o x que a gente falou. Só que aqui tem um 2, ó. Só que aqui é uma multiplicação de expoente. E a multiplicação de expoente é como se eu pensasse assim, né? X ao quadrado. Eu vou ter potência de potência e multiplicar os expoentes, tá? E aí o próximo ali vai ser x elevado a 3. O próximo ali x elevado a 4 e assim vai. Tá? Legal, porque se a gente olha para isso aqui, a gente reconhece uma expressão que a gente tinha visto anteriormente, né? Na verdade, isso daí é a série geométrica. A razão dela é o x. E o x é menor que 1, né? Na verdade, menor que 1 e maior que 0, né? Já que a exponencial é positiva. Então, a razão está entre 0 e 1. Então, essa série converge. Né? Ou seja, faz sentido fazer essa soma infinita, que ela vai se aproximar de um número, que é o que a gente já esperava, o que a gente espera que dê. Na verdade, esse aqui é um número finito, esse aqui também, né? Então, a gente espera que essa série dê um número finito, se aproxime do número finito. Então, essa série converge por ser uma série geométrica, tá? E vocês devem ter visto na aula que o valor que ela converge, né? Eu posso pensar assim, em uma série geométrica como A1 vezes a razão, A1. A gente pode colocar a razão como o quê? A1 vezes... Tá horrível esse aqui, deixa eu escrever novamente. Escrever maior. Então, A1 vezes Q, A1 vezes Q quadrado, e assim vai, infinitamente. Então, essa série converge, o valor da série, né? O valor para qual ela converge é A1 dividido por 1 menos a razão, tá? Naquele caso ali, o A1, primeiro termo é 1, dividido por 1 menos a razão. 1 menos a razão é
1 menos a razão é o próprio x, né? Então 1 menos x, ok? Então esse é o número de partículas, né? Uma determinada, perdão, esse é o número de partículas total, tá? E aí o que a gente precisa, veja que a gente quer calcular a energia média, a gente obteve isso daqui, tá? E veja que está lá em função, esse x aqui é uma função do t, então a gente poderia escrever assim, 1 sobre 1 menos E elevado a menos HV sobre KT. Está em função do tempo, né? Perdão, em função do T, que é a temperatura. Tá? Então a gente tem essa expressão aqui. Deixa eu só voltar aqui, ver se eu não perdi alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Tá ok. Aí, veja, a gente escreveu o N ali em função da temperatura, tá? Agora eu quero escrever a energia em função da temperatura, tá? E aí vai ser o mesmo princípio, tá? Deixa eu acrescentar aqui uma página. A energia, ela pode ser pensada como a soma das energias em cada nível, né? Só que, claro que a energia em um nível eu posso pensar como o número de partículas naquele nível, né? Lembre que o número de partículas em determinado nível é o NN, né? Então eu posso pensar como N0 é 0, mais N1 é 1, mais N2 é 2, mais N3 é 3, né? É 3. Assim vai, né? Só que eu lembre, aqui eu usei uma notação estranha, né? A energia em cada nível, eu lembro que ela era aquela coisa, né? Que é dado por aquela fórmula N igual a NHV, né? A hipótese de Planck, tá? Então, obviamente, se eu pegar o E0, é 0, né? Porque eu boto N igual a 0 aqui e cancela. Tá? Esse daqui vai ser 1HV. Esse daqui vai ser 2HV. Esse daqui 3HV e assim vai. Né? Então, deixa eu escrever ali. Então, a energia vai ser... Esse daqui não tem mais, né? O primeiro, então vai ser N1 vezes 1HV mais N2 vezes 2HV mais N3 vezes 3HV e assim vai. Só que o N1, N2, N3 tinha a formulazinha dele, né? O N1, lembre que ele era N0 vezes a exponencial de menos E1, né? Eu vou já substituindo, né? Lembra que ele ficava assim, né? Deixa eu voltar lá para vocês verem, né? O N1, N2, N3, né? Aqui, ó. Ele tá aqui, né? Aí ele vai ficar assim, né? O N2 vai ficar assim. N3 vai ficar assim, só que esse Y1, Y2, Y3 vai ser trocado e na verdade vai ficar assim, né? O N0 vezes isso aqui, tá?
Então já vou levar isso em consideração e escrever lá. Então eu teria essa expressão que eu vou escrever aqui. HV, K vezes T, mais N0 menos 2HV, K vezes T. Ah não, faltou isso aqui, né? Desculpe aí. Concentrei em uma coisa, esqueci outra. Então, vezes 1HV, mais o N2 seria N0 exponencial de menos 2HV, K vezes T, vezes 2HV, mais N3, que é N0 exponencial de menos 3HV, K vezes T, sobre 3 vezes 3HV. E assim vai infinitamente. Tá? Okay. Lembre que... Bom, vamos pensar aqui. Aqui eu posso botar o N0 em evidência também. Posso também botar o H e V em evidência, que eles estão multiplicando todos eles, né? Na verdade, esse V não é um V, é uma letra grega, que eu não estou lembrando o nome agora, estou falando V, tá? Então, perdoem aí a ignorância. Então, aqui eu tenho essa expressão, isso aqui era o X, né? Percebe? Ó, eu botei esse fator em evidência, sobra esse daqui da exponencial. Aqui, se eu olho para o que está em evidência, então sobra 2 vezes, e esse cara aqui ao quadrado é esse ali, né? Então vai ficando assim. Mais 3 exponencial de menos 3HV, K vezes T, assim vai infinitamente, ok? Aí lembre que esse aqui era o nosso X, né? Deixa eu voltar lá. Olha o X aqui que a gente tinha escolhido. Vou circular ele. Esse é o nosso X. Então vamos lá. Então a gente teria aqui que o E ele é igual a N0HV vezes o X mais 2X mais... Não, perdão, 2x quadrado, né? Porque tem o 2 aqui. Mais 3x o cubo. E assim vai. Mais 4x a quarta. Tarará. Tá? Essa série aqui ela é mais complicada porque ela não é geométrica, tá? E a gente quer obter a soma dela, quer saber se ela converge. E lembre que aqui o x ele está entre 0 e 1, já que ele é exponencial, tá? Então novamente a gente se debate aqui com o problema de escrever essa série, né? Lembre, vamos só recapitular tudo que a gente quer fazer. A gente quer calcular essa energia média aqui. E ela é a energia total dividida pelo número de partículas. Só que a gente quer isso em função da temperatura, para relacionar com a temperatura, tá? E aí o número de partículas a gente conseguir em função da temperatura, que é dada por essa formulazinha aqui, tá? Já a energia a gente está calculando é dada por essa fórmula aqui. Então a gente gostaria de uma formulazinha fechada para isso daí, tá? Então isso é um pouco mais difícil, tá? Então a gente pode fazer essa soma aqui infinita de 2 modos, tá? A gente pode pensar assim, eu posso pensar, deixa eu pensar aqui. Então deixa eu escrever desafio, obter uma fórmula fechada para a soma infinita.
x mais 2x² mais 3x ao cubo mais 4x² mais tarará, tá? Tem uma coisa que você pode fazer, né? Que é você pensar assim, ó. Você pensar, né? Primeira pergunta, isso aqui é uma série, certo? Essa é a série, vamos escrever aqui, a soma de n vezes x elevado a n, o n começando de 1 e indo até infinito, tá? Então a primeira pergunta que você pode fazer é se essa série converge. E aí lembre, ela é uma série centrada no zero aí, claramente, né? E aí você pode pensar em calcular o raio de convergência dela, porque tem aquele teorema que diz que ela vai convergir no intervalo simétrico, né? E aí você pode calcular o raio de convergência fazendo o limite aqui desse expoente, né? Perdão, desse coeficiente dividido por esse, tá? Esse limite é 1, então o raio de convergência da série é 1. Isso está lá nos assuntos anteriores, tá? Então, o raio de convergência da série é 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a série converge é um intervalo centrado no zero, né? Então é como se você pegasse o zero, você vai 1 para frente, chega no 1, vai 1 para trás, chega no menos 1. Então ela converge sempre que o x está entre menos 1 e 1. Que é o nosso caso ali, porque lembre que o x está aqui entre 0 e 1. Então essa série converge, faz sentido pensar ela como uma função. Tá? Agora, a gente está pensando só entre 0 e 1, que já é uma coisa melhor, intervalo menor, mas a questão é que a gente quer uma fórmula fechada para essa série aqui. Tá? Então, como é que a gente obtém uma fórmula fechada para isso? Aí você tem que usar conhecimento de outras séries. Deixa eu adicionar uma página aqui. Você tem que usar conhecimentos de outras séries. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar naquela série de antes que a gente tinha, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A gente descobriu que essa soma aqui, ó. Essa soma aqui, ela é igual a isso aqui, ó. Tá? Então vamos começar por aí a coisa. O que a gente quer saber é essa que é diferente, tá? Então, vamos começar por aí. Então, a gente sabe que 1 sobre 1 menos x, isso daqui é igual a 1 mais x quadrado mais x ao cubo e assim vai. Tá? Aí lembre que série você pode derivar termo a termo, né? Então se a gente derivando termo a termo, lembre que o x está dentro do intervalo de convergência, porque ele é menor que 1 e maior que 0, então você pode derivar termo a termo. Então, em suma, derive desse lado, derive desse. Se eu derivo desse lado aqui, vamos fazer essa derivada, né? Essa função é como se fosse 1 menos x elevado a menos 1. E aí, quando você deriva, vai ficar menos 1 vezes 1 menos x elevado a menos 2, vezes a derivada aqui de dentro, que é menos 1. Então, na verdade, vai dar isso aqui, né? Quando você simplifica menos 1 com menos 1, cancela, fica 1 sobre menos 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é igual a deriva aqui 0, deriva aqui 1, deriva aqui 2x, deriva aqui 3x2,
O próximo ali daria 4x3, obviamente, né? Só que perceba que não é a expressão que a gente quer ainda, né? Olha, foque nessa soma aqui e veja o que a gente quer. Aqui é x mais 2x quadrado mais 3x ao cubo mais 4x à quarta. Então não é igualzinho, né? Lá está com um delay entre o expoente e o x, né? Aí o que a gente pode fazer é multiplicar tudo por x. Então se a gente pega x vezes, na verdade assim, x vezes 1 sobre 1 menos x quadrado. Isso aqui é x vezes esse outro lado, que vai dar x vezes 0 dá 0, x vezes 1 dá x, x vezes 2x2 dá 2x quadrado, x vezes 3x2 dá 3x ao cubo, x vezes 4x ao cubo dá 4x à quarta. Agora olhe isso aqui, perceba que é exatamente o que a gente queria lá, né? É essa daqui, ok? Então, a gente obteve agora essa função x sobre 1 menos x ao quadrado, né? F de x igual a isso aqui, tá? E isso também é essa soma, essa série infinita. Então a gente obteve a fórmula fechada que a gente queria para essa soma infinita, tá? Tem um outro modo de obter, que é mais simples, né? Que é assim, se a gente soubesse já que essa função ia gerar, a gente poderia ter calculado a fórmula de Taylor dessa função, tá? Então eu vou deixar isso aí como exercício para vocês. Exercício: calcule a fórmula de Taylor. Isso vai estar lá na atividade avaliativa, tá? Então calcule a fórmula de Taylor de f de x igual a x vezes 1 menos x ao quadrado. Você vai ver que vai gerar essa expressão aqui, tá? Então, a gente tem essa função e isso representa a energia e a gente sabe o valor de x lá, né? Então lembrem, né? A gente tem a energia como x 1 menos x ao quadrado e a gente tinha um número de átomos como... Vamos voltar lá nas expressões que a gente obteve. A gente obteve uma expressão para isso aqui, expressão para esse, tá? Então deixa eu escrever lá embaixo. Tá. Aí assim, né? A energia média, ela vai ser a energia dividido pelo número de átomos. Só que a energia, vamos pensar que é x vezes 1 menos x quadrado, essa soma. Só que ainda tem o N0, na verdade, ali. Ah, ainda tem mais coisa, né? N0HV, tá? Então, na verdade, a energia é N0HV vezes isso aqui, que é o x sobre 1 menos x ao quadrado. Então, aqui vai ser N0HV vezes x sobre 1 menos x ao quadrado, tá? Que é aquela soma infinita. Já embaixo, vamos ver o que, que a gente obteve para o número de átomos, né? O número de átomos ele é dado por N0 vezes essa soma, e essa soma é 1 menos x, né? 1 sobre 1 menos x. Eu vou usar essa expressão ao invés dessa, tá? 1 sobre 1 menos x. Cadê? 1 sobre 1 menos x.
Então vai ficar se eu canso, tem um N0. Tem N0. Tem um N0. Gente, acho que aqui eu errei alguma coisa aqui, ó. Vou pensar aqui. Tá, aqui tinha um. Tá, deixa eu ver. Talvez não. Vamos fazer as simplificações aqui, né? Esse N0 aqui claramente corta esse, né? E aí eu vou sobrar com H vezes V. Aí multiplica a de cima, inverte a de baixo. Tá? Multiplicar a divisão de fração, multiplica a fração de cima, inverte a de baixo. Tá? E aí, claramente, aqui é 1 menos x, eu inverti também a ordem, não era para inverter a ordem. 1 menos x. 1 menos x, pronto. Aí quando eu simplifico aqui, né, vai ficar h vezes v, 1 menos x dividido por 1 menos x quadrado, claramente vai sobrar 1 menos x embaixo. E x em cima, né, que tem ali. Então essa é a expressão da energia média. Então a energia média, ela é h vezes v, vezes o x dividido por 1 menos x. Só que o x ele era exponencial de menos h vezes v sobre k vezes t. E aí eu obtenho essa expressão aqui. H vezes v vezes e elevado a menos h vezes v sobre kt sobre 1 menos e elevado a menos h vezes v k vezes t. Tá, eu esqueci de falar, acho que eu até comecei falando. Tá, deixa eu terminar essa conta aqui. A gente pode pegar essa expressão e multiplicar tudo por essa exponencial aqui positiva, ó. Que dá uma simplificada, né? Só que aí eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo, né? Para compensar, porque ele não existia antes. Se eu multiplico aqui em cima, lembra que somos expoentes. E aí a soma dos expoentes é 0, o exponencial de 0 é 1. Né? Então, depois dessa simplificada, aqui em cima vai ficar 1. Tá? Aqui embaixo, quando você multiplicar, vai ficar isso aqui. E esse vezes esse vai cancelar, vai ficar 1. Né? Então eu tenho essa expressão aqui. Tá? Na verdade eu posso escrever mais bonitinha, né? Deixa eu tá. Isso aqui é h vezes v exponencial de h vezes v, k vezes t menos 1. Pronto. Ok. Essa é a energia média. Tá? Isso, pronto, eu esqueci eu até comecei falando antes, mas eu esqueci de avisar, né? Isso é a energia média quando você pensa nesse modelo aqui. Deixa eu ver onde eu escrevi. Quando a gente pensa nesse modelo que estava lá tá lá
os pressupostos. Você está pensando no átomo vibrando em uma direção só, tá? Você tem partículas, os átomos, e eles vibram nas 3 direções, né? Quando a gente descreve esse modelo aqui, é pensando a energia dele de vibração, né? A energia de vibração vai causar aí a temperatura, né? A mudança de temperatura. E aí se ele vibra só numa direção, aí você tem essa energia aqui, tá? Aí o que acontece é que ele vai vibrar nas 3 dimensões, e essas vibrações são perpendiculares entre si, né? São independentes. Uma não vai afetar a outra. Então, na verdade, a energia que você vai obter é essa daqui, só que multiplicado por 3, que são as 3 dimensões. Então, na verdade, a energia do átomo vai ser 3 vezes aquele valor de antes. K vezes... como era? H vezes V sobre KT... H vezes V sobre K vezes T. Menos 1. Pronto. Então, essa é a energia que você obtém, né? Agora, a gente pode fazer mais uma dedução a partir daqui, também usando séries, tá? Se a gente pensar na seguinte função. Aí eu vou usar eu não quero usar x, porque eu já usei x antes. T já tem ali também. Pensar em s, tá? F de s. A exponencial de s. Aí você calcula a série de Taylor dela. Aí a série de Taylor centrada em 0. Né? Aí lembre como é. Vamos relembrar aqui como é, né? Primeiro você vai calcular a própria função no 0. E a exponencial do 0, que vai dar 1. Depois você vai derivar a função. A derivada da exponencial de s é a própria exponencial. Que aí você vai calcular essa derivada no 0. Vai gerar de novo a exponencial do 0, que vai dar 1. Né? Como a derivada da exponencial é sempre a exponencial, aí a gente percebe que vai dar sempre 1 esse valor. Né? Aí você vai usar a fórmula de Taylor. Né? Lembra lá da fórmula de Taylor? Deixa eu ver se eu obtenho ela aqui para mostrar que eu não quero escrever. Fórmula de Taylor. Só um instante. Pronto, ótimo. Aqui tem a expressão dela, né? Então, lembre como é a fórmula de Taylor se você pensa que o x0 é 0. Então, você calcula a função no 0, depois você calcula, deixa eu botar um zoom aqui, depois você calcula a derivada e multiplica por x menos x0, depois a derivada segunda dividido por 2, tá? Esse 2 é como se fosse 2 fatorial. X menos x0 ao quadrado, e assim vai, tá? Então, isso é a fórmula de Taylor. Em particular, não tem não aqui. Ok. Aí, se a gente aplica a fórmula de Taylor para o 0, né? Para o x igual a 0, aí vai ficar assim, né? A função, eu escrevi já em termos de s, tá? Que é a nossa variável ali. A função, ela vai ser a função calculada no 0, mais a derivada da função no 0 vezes o s menos 0, que é s. Tá? Isso aqui, inclusive, também é a fórmula da reta tangente. Tá?
mas aí você pode ir mais, né? A fórmula de Taylor é uma generalização da reta tangente. Derivada segunda calculada no zero, dividido por 2, vezes s ao quadrado, mais derivada terceira calculada no zero, vezes s elevado a 3, vezes 3 fatorial. Mais, aí você pode escrever, né? Aqui a derivada quarta calculada no zero, vezes s elevado a 4, 4 fatorial. Assim vai. Não? Nesse caso da exponencial, como a gente viu que todas as derivadas calculadas no zero dá 1, aí essa fórmula, nesses caras aqui, todos eles vão ser 1. Né? E aí a gente vai obter a seguinte fórmula para a exponencial. A exponencial de 1s, na verdade, vai ser 1, né, que é a função calculada no zero, mais s, tá? Função calculada no zero, 1, perdão, a derivada calculada no zero, 1 vezes o s, então dá s, mais tudo isso está circulado em vermelho é 1. Então, s ao quadrado sobre 2, s ao cubo sobre 3, s a quarta sobre 4, e sobre 3 não, sobre 3 fatorial. Tá? E aqui a aproximação da reta tangente. Ok? Tá, o que é que isso interessa pra gente? O que isso interessa é o seguinte, né? Vamos olhar aqui a expressão que apareceu aqui. Apareceu a exponencial de alguma coisa menos 1. Né? A gente podia pensar isso aqui assim. H vezes V é elevado a S menos 1. Tá? Onde o S seria o H vezes V sobre K vezes T. Tá? Aí o que acontece? Se o S, se o T for grande, a temperatura for, precisa nem ser tão grande, mas se for razoavelmente grande, então como você está dividindo aqui por T, né? Lembra que é uma constante, aqui é uma constante, e você está dividindo por T. Então, se o T for grande, o S é pequeno. Tá? Aí, com certeza, se o S é pequeno, a gente está falando pequeno aqui, realmente pequeno, tipo menor que 1. Quando você pega um número menor que 1 e faz o quadrado dele, é menor ainda. E o cubo piorou, né? E veja, você faz o quadrado e ainda vai dividir por 2. Faz o cubo, vai dividir por 3. Quarta potência vai dividir por 4 fatorial. Aqui por 6. Aqui por 4 fatorial, que é 24. Aqui por 5 fatorial, que é 120. Então, esses termos que vão aparecendo aqui para frente, eles vão ficando muito pequenos. Porque o S é muito pequeno. E aí eles vão ficando muito pequenos, tá? Então, uma boa aproximação, né, que você poderia pegar, que é a aproximação da reta tangente, né, a gente sabe que já é razoável, aquela mesma aproximação lá, a mesma ordem de grandeza que a gente usou lá para diferenciais, e vocês perceberam que já é razoavelmente bom, né? Então a gente podia tomar uma aproximação que é a seguinte: o E elevado a S, ele é aproximadamente 1 mais S. Tá? O que nos leva a E elevado a S menos 1 é aproximadamente S. Tá? E aí a gente vai lá para cima. Então E elevado a S menos 1 é aproximadamente S, usando a fórmula de Taylor. Tá? E o fato de que a temperatura é grande, né? Na verdade, se você lembra lá, deixa eu ver aqui, se você lembra lá da lei de Petit-Dulong, ela está interessada no que acontece quando a temperatura vai para infinito, né? A temperatura se torna grande. Se a temperatura for muito grande, aquele S vai ser muito pequeno, tá?
Então, a gente vai ter essa expressão aqui, S, E elevado a S menos 1 é o S, tá? E aí, é aproximadamente o S, e aí a gente vai ter essa expressão aqui, 3H vezes V. O E elevado a S menos 1 é aproximadamente o S, só que o S lembra pra gente que era esse expoente aqui, né? Então vai ser aproximado aqui H vezes V sobre K vezes T. Tá? E aqui você tem uma divisão de fração, né? Deixa eu escrever assim, para continuar ali. Você tem uma divisão de fração, multiplica a primeira, inverte a segunda, e aí, obviamente, você cancela aqui. Ah, peraí, tem alguma coisa aqui que eu esqueci. Peraí. Ah, não, tá certo. Certinho. Você cancela aqui e aí você tem 3kT. Essa é a energia média. Então a gente conseguiu a energia média de um átomo em função da temperatura. E esse K era a constante de Boltzmann. Né? Então deixa eu escrever isso aqui. Então a energia média do átomo, a gente deduziu que é o que? 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Aproximadamente. Ok. Agora a gente precisa só lembrar da definição de... Isso aqui deveria estar com a barra, né? Que é a energia média. A definição da energia média, né? A energia média, ela era a energia dividido pelo número de partículas, né? Isso aqui nos leva a dizer que a energia, ela é energia média vezes o número de partículas, tá? E aí a energia vai ser, como a energia média é aproximadamente 3 vezes kT, então isso aqui vai ser aproximadamente 3 vezes K vezes T vezes N, tá? Mas aí lembra da definição do K, né? Deixa eu voltar aqui em algum lugar, eu me perdi aqui, pronto. A definição do K, constante de Boltzmann. O K ele é R sobre N. Tá? Então se a gente joga... então se a gente faz, né? Deixa eu aumentar aqui. Diminuir. Se a gente faz N vezes K dá o R. Né? O K é R sobre N, então N vezes K dá o R. Então vamos aqui. Então quando eu tenho essa expressão aqui, N vezes K, isso dá o R. E aí a gente tem a seguinte expressão. A energia ela é aproximadamente, né? Deixa eu escrever direitinho aqui. A energia ela é aproximadamente 3 vezes T vezes K vezes N ao R, pelo que a gente deduziu, tá? Esse cara é constante, esse cara é constante, tá? Então a gente pode passar aqui a variação, então a variação de energia é 3 vezes a variação da temperatura, tá? E aí o que a gente obtém, aqui sem espaço aqui para coisa mais interessante, aí o que a gente obtém é que a variação da temperatura, perdão, a variação da energia sobre a variação da temperatura é 3R. Tá? Agora veja que a gente admitiu aqui nessa conta que o T é grande.
Então por isso que aparece aquele limite, tá? Isso aqui só vale se o T for grande, tá? Que é o que diz a lei de Petit-Dulong, porque isso aqui é a capacidade, eu esqueci se eu estava chamando capacidade calorífica ou capacidade térmica, ou também pode ser o calor específico, né? Lembra que a gente está pensando numa massa molar igual a 1. Bom, mas enfim. Então isso aqui é o que estabelece a lei de Petit-Dulong. A gente deduz desse jeito aí usando séries, ok? Na verdade, a lei em si, ela é mais... deixa eu acrescentar uma página aqui, né? Que você pode pensar mais nessa função aqui, ó. Tá? Então a gente teria, na verdade, quando você faz as considerações, aí você teria algo assim, né? Deixa eu acrescentar uma página. Eu não vou fazer a dedução, né? Você pode fazer a partir do que a gente viu, mas se você pensa lá naquela expressão sem dar aquela simplificada que eu fiz, você vai ter uma coisa assim. Né? Que você pensar o 3. Deixa eu circular aqui, é bem fácil, né? Isso aqui é a energia média, que está lá em cima. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Tá? E aí você multiplica pelo número de partículas, aí você tem a energia total. Tá? E aí você pode ver o comportamento aqui dessa função também, né? Se esse t cresce, isso aqui de baixo, você vai ter um comportamento, né? Aqui tem um menos. Né? Tem um menos? Ah, não, tem um mais. Bom, enfim, né? Se isso aqui cresce, essa coisa aqui vai se aproximar de uma reta, você vai ver, né? Se você faz as mesmas considerações de antes, que é aquela reta lá, 3R, tá? Então, mas se você pegar temperaturas que não são altas, são baixas, aí esse efeito aqui você não pode aproximar isso aqui pelo que a gente aproximou para temperaturas baixas, né? Porque temperatura baixa, esse T aqui vai ser um número pequeno e aí essa divisão vai dar grande, tá? Então é por isso que só é esperado que a lei sirva para temperaturas altas, que é o que ocorre, tá? Acredito que é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe aqui para abordar. Não, acredito que é isso. Não, você tem aqui a lei conforme estava estabelecida antes, né? No limite você espera que se aproxime de 3R, né? Na verdade, pelo que consta, quando eles descobriram, eles não relacionaram com R, né? Na verdade, acredito que até a definição do R veio depois, não sei. Mas aí eles não perceberam essa relação com R. E aí você tem isso, tá? Então, mais uma vez, esse livro aqui é a referência que eu usei, tá? Então, qualquer dúvida mais específica você pode consultar lá também. Mas, assim, digamos, de um modo mais grosseiro, foi apenas ler essa seção do livro, fazendo as contas que são apontadas, né? Deixando a matemática mais rigorosa, essas coisas de aproximação, de série, de soma infinita, usando as coisas que a gente viu, tá? Então é isso, um abraço a todos, né? Se você perceber algum erro aí de conta ou argumentação, avise, tá? Valeu!